Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Tarde em Família. Vamos consigo, como sempre acontece, até muito perto das 4 horas da tarde. Aqui na rádio, na internet, na televisão Canção Nova. É assim o sistema Canção Nova de comunicação a trabalhar para si, porque você merece. Boa tarde a quem está desse lado, boa tarde a quem nos acompanha aí nos automóveis, nos autocarros, nos veículos de grandes dimensões, porque acredito que eles estão lá. Assim como você que está aí nos vários canais da TV Canção Nova a perseguir esta emissão, que é toda ela católica e a pensar em si. Hoje, no Tarde em Família, neste dia 21 de maio, quarta-feira, temos o tema que se chama Alegria de Ser Família. É assim uma espécie de contagem regressiva para o jubileu em Roma. Um programa que está duplamente familiar. O programa chama-se Tarde em Família, mas também recebemos um casal em família para falarmos do jubileu das famílias. Tudo em família hoje. É um grande evento, este Jubileu das Famílias, a decorrer nos dias 30 de maio e 1 de junho, em Roma. O primeiro grande evento do Jubileu, com a participação do Papa Leão XIV, que hoje, na Praça de São Pedro, falou da mensagem de Fátima e pediu a Nossa Senhora de Fátima que abençoe todas as tentativas de paz no mundo. Esperados em Roma cerca de 200 mil participantes, ou seja, Roma, que já é uma cidade efervescente, graciosa, estará ainda mais repleta e por um bom motivo. O Jubileu das famílias, das crianças, dos avós e dos idosos. Neste sentido, os nossos olhos voltam-se para o tema das famílias e faz-nos pensar nos desafios, nas alegrias que se vivem hoje, junto das famílias portuguesas. Para conversar sobre este assunto, temos um casal, a Margarida e o Vasco Sá Nogueira, do Departamento Nacional da Pastoral Familiar. São ali da zona de Santarém, distrito de Santarém, diocese de Santarém, que vai estar em peregrinação no próximo fim de semana, aqui ao Santuário de Fátima. No início destas conversas, gostamos de ficar a conhecer melhor um pouco os nossos convidados. Neste caso, como é que surgiu esta vossa família? São de onde? Este convívio entre os dois começou quando? Para este casalinho, a Margarida e o Vasco. Margarida, boa tarde. Boa tarde. Como é que a menina de Lisboa assenta Arraiais em Santarém? Pois, a menina de Lisboa, quase com 62 anos, assenta Arraiais em Santarém. Eu vou contar. Eu pertenço a uma família com 5 irmãos e eu sou a única menina. E isso condicionou, de certa maneira, a minha forma de ver e reagir na vida. Se tenho uma tendência para não ser tanto de rodeios e preâmbulos, mas para ir mais direto aos assuntos, porque também não tinha hipótese, no meio de 4 irmãos, de estar com muitas fitas. Vivi durante alguns anos na América Latina, até aos meus 9 anos, com os meus pais e com os meus irmãos, e depois regressámos a Portugal e vim para Lisboa, que é a cidade onde eu sou natural, e estive em escolas públicas e em escolas privadas. Depois de concluir o secundário e de algumas hesitações, eu vinha da área de ciências, optei por ir para o Instituto Superior de Agronomia, até porque o meu pai também era engenheiro silvicultor e, portanto, também, enfim, me deu... Dentro da família. Exatamente. E foi lá que eu conheci o Vasco. Eu estava a pensar que o Vasco dizia assim: eu estava a fazer a tropa em Lisboa e conhecia lá. Não, mas meteu tropa também por meio. Eu sou de Santarém, fui para a agronomia, sou o mais novo de 3 irmãos, contrariamente à Margarida, sou o mais novo e tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. Quando chegou a altura da decisão, fui também para a agronomia, onde nos conhecemos, fomos da mesma turma 3 anos. No 3º ano eu continuei por agronomia, a Margarida resolveu mudar para agroindústrias e foi aí onde construímos uma grande amizade nesses 3 anos, e ao 3º ano começámos o namoro, que depois deu em casamento e constituição de uma família. Os conhecimentos, que antes era diferente nas famílias, não era? Conhecia-se, associava-se, fazia-se uma sociabilização entre o rapaz e a rapariga, entre a rapariga e o rapaz, e depois começava o namoro. Bem, eu devo dizer que o Vasco passou por provas muito complicadas com os meus 4 irmãos. Em agronomia, como estávamos a dizer, éramos muito amigos e fizemos várias atividades juntos, pertencíamos à mesma equipa da Ação Católica, ao MCE, na altura.
de agronomia, que era orientada pelo Padre Peter Stibel, e isso serviu muito para aprofundarmos a nossa amizade e o relacionamento. Também tivemos alguma incursão na política, num pequeno partido, que foi também uma experiência engraçada, mas foram bons tempos. Entretanto, namorámos 4 anos. Eu acabei um ano antes porque a Margarida mudou de curso e por isso terminou só no ano a seguir. Nesse ano, contrariamente ao que era expectável, fui chamado para o serviço militar obrigatório, onde tive 14 meses. Já estava a cumprir o serviço militar quando decidimos que era a altura de casarmos e casei ainda quase a sair da tropa. Nessa altura tínhamos uma casa de família no campo, uma pequena propriedade. Fui com a Margarida mostrar-lhe, ela gostou muito e foi para lá que fomos viver, e onde depois posteriormente fizemos obras e onde vivemos até hoje. Muito bem, está uma pequena imagem da família de Sá Nogueira de Santarém. Soa bem o Sá Nogueira de Santarém. Muito bem, vamos ao programa de hoje. A Margarida e o Vasco fazem parte do Departamento Nacional da Pastoral da Família. Que tipo de trabalho é que se realiza neste Departamento Nacional da Pastoral da Família? Que tipo de trabalho é que, assim, em termos gerais, para os ouvintes e telespectadores ficarem com uma noção daquilo que é o trabalho deste departamento? Esclarecer um bocado que o Departamento Nacional da Pastoral da Família, tal como outros departamentos nacionais, não é propriamente um executor de tarefas. O que é aquilo que a equipa faz são mais propostas de trabalho para os diferentes secretariados diocesanos da Pastoral Familiar e movimentos ligados à Pastoral Familiar. Por isso, nós acabamos por organizar esses encontros num Conselho Nacional, nas jornadas da Pastoral Familiar, e depois cabe-nos a nós, conjuntamente com essas equipas, por exemplo, a organizar a Semana da Vida, alguma mensagem especial ou evento, entre aspas, especial para o Dia da Mãe. Difundir as mensagens em dias especiais, Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia dos Namorados, dos irmãos, conjuntamente a mensagem da CELF. A CELF é a Comissão Episcopal de Laicado e Família, a que o DNPF, o Departamento da Pastoral Familiar, pertence. Sim. Muito bem. E esta vossa disponibilidade são rapariga e rapaz, novos ainda. Como é que surge esta disponibilidade vossa para fazer parte assim de um organismo da Igreja? Foi um bocado sofrida, não é? Porque nós, além de estarmos no Departamento Nacional da Pastoral da Família, não é, termos aceito este desafio, já antes estávamos um bocado sobrecarregados com outros desafios. Mas pronto, o padre conseguiu dar-nos a volta. O padre assistente, que é o padre Francisco Ruivo, e nós acabámos por aceitar. Muito bem. E é constituída atualmente o DNPF por 5 casais, 2 jovens e uma freira, uma freira, e o assistente, que é o padre Francisco Ruivo. Somos todos de Santarém e arredores. Muito bem. O departamento será representado neste Jubileu das Famílias em Roma. Como é que está a preparação da comitiva? Vão todos juntos? Vão separados? Não podemos ir todos. Não podemos ir todos por várias razões, umas familiares, outras profissionais. Uma parte vai estar presente. Não foi solicitada nenhuma intervenção em especial. De qualquer modo, pode-se também participar do jubileu à distância, pela internet, ou inscrevendo-se até no site, e depois também por todo o mundo há várias dioceses, e em Portugal há muitas que estão a preparar também a celebração do jubileu a nível diocesano. Muito bem. Quer dizer que vamos ser também em Santarém? Em Santarém, sim. Vai haver, mas não sei o programa. Em Santarém não sei o programa. Sim, é porque neste momento também o Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar em Santarém está assim um bocado em banho-maria. Portanto, mas independentemente disso, há sempre movimentos que acabam por se enquadrar e conseguir organizar alguma coisa, mas nós não temos para já conhecimento do que é que se faz, do que é que se em vai Santarém, fazer. a nível de diocesano.
Em termos de Santarém, em termos da região onde nos encontramos, nestas dioceses à volta de Santarém, como é que vocês acham que está, se calhar é uma pergunta lógica, como é que vocês acham que está esta realidade das famílias portuguesas? Costuma dizer-se que a família está em crise. Sim. Há essa crise? Vocês notam essa crise? Eu acho que essa crise é uma crise geral, não é exclusiva de Santarém ou de outra cidade qualquer, não é? E essa crise advém um bocado de dois fatores quanto a nós. Um é também a incapacidade da própria sociedade de proporcionar suporte, por exemplo, aos mais velhos. E outra é também a incapacidade da sociedade de proporcionar às famílias jovens aquilo que é necessário para poderem ter um equilíbrio entre a sua vida familiar, a vida do trabalho e terem capacidade económica para sustentar isto tudo, não é? E eu acho que é um bocado por aí que vêm as dificuldades, que não são propriamente daqui ou dali, mas são gerais. Não só em Portugal, mas mesmo noutros países do mundo. Nos últimos 20, 30 anos terá faltado aquela ajuda ou aquele passar de conhecimento dos avós para os netos? Porque é assim, também os avós que antigamente se calhar estavam mais disponíveis em casa, agora são avós que estão a trabalhar também, não é? Portanto, essa disponibilidade já não é a mesma que era há uns anos atrás. E por isso, naturalmente, este suporte familiar deixou de existir em larga escala como existia antes. Vasco, estamos a falar aqui de um jubileu que é diferente. É um jubileu, quer dizer, se calhar não é exagero dizer que é um jubileu de dois papas. Francisco inaugurou quando abriu a Porta Santa e o Papa Leão XIV vai encerrá-lo. É um momento particular, único para todos os católicos, para os que vão e para os que estão cá. Sim, é um período, mesmo que estamos a viver um período de, quase se poderá dizer que é uma coincidência ter sido o Papa Francisco que anunciou e que lançou este jubileu, e agora este vai ser o primeiro grande jubileu das famílias dos idosos, vai ser o primeiro presidido pelo Papa Leão XIV, e é uma ótima maneira de celebrar este jubileu que tem como tema Peregrinos da Esperança. Por outro lado, tanto um Papa como o outro, a escolha de um e do outro Papa, a eleição, veio mostrar uma igreja que se espalha pelo mundo. Um veio, ambos do continente americano, mas um mais da América Latina, o outro, apesar de grande experiência na América Latina, originário por nascimento dos Estados Unidos. E por outro lado está a revelar-se e a prometer uma continuidade no trabalho do Papa Francisco agora com o Papa Leão XIV. Vocês também foram como eu quando ouviram lá da sacada o cardeal a dizer Cardeal Prevost? Quem é? Também ficaram assim? Não, porque já tinha visto alguns artigos em que era uma hipótese, mas era pouco provável. Mas fiquei muito contente quando vi quem era, quando percebi quem era. Acho que sim. O Vaticano chegou a um cruzamento, Margarida, mas chegou a um cruzamento onde se julgava que havia uma rotunda com várias saídas, mas esta foi quase uma saída à direita para o mesmo tipo de assuntos, de defesas que ouvimos o Papa Francisco dizer, segue quase como o Papa Leão. Eu ouvi na televisão o Dom América Guiar falar sobre a sua experiência de conclave e dizer até emocionado que efetivamente o Espírito Santo esteve presente, porque nas sucessivas votações que foi fazendo e nas orações que fizeram, que ele diz, eu não sei explicar isto, mas eu nunca tinha estado num conclave e eu senti isto. Quando se decidiram pela escolha deste Papa, sentiram isso, acho eu, que o Espírito Santo
teve presente nessa escolha. É importante para vocês que estão à frente também de órgãos da Igreja, sobretudo da família, que haja aqui uma linha comum que não haja sobressaltos da passagem de um pontificado para o outro. Sem não é? dúvida, sem dúvida. É muito descansado para os católicos saber que as coisas vão continuar a andar. Como casal que está inserido nesta realidade, com outras tantas famílias, quais são os maiores desafios enfrentados pelas famílias nos tempos de hoje? Há bocadinho a Margarida também disse qualquer coisa, já abordou. Sim, eu acho que é um bocado isso que eu já tinha referido, quer dizer, por um lado é proporcionar aos jovens condições para que eles possam constituir família, não é? E não terem, como eu tinha dito há pouco, sei lá, as rendas das casas caríssimas, não terem capacidade para se endividarem ao ponto de adquirir uma casa. E por outro lado é também não proporcionar às famílias um suporte económico ou de outra forma que os possa ajudar a ter os seus pais ou os seus avós em casa durante mais tempo, porque acho que isso também constituiria uma economia para a sociedade no geral, não é? Porque é difícil, porque eu ainda me lembro de Santarém e de outras cidades do distrito e de outros distritos, naturalmente, que quando foi o primeiro boom das construções, dos prédios altos, dos vários andares, dos prédios com elevadores, agora há isso tudo, mas também há uma necessidade de recorrer a uma instituição bancária que, não vou dizer que faz o hipotecar da família, mas que traz dificuldades à família logo no início da família, do projeto familiar de cada um, não é? De cada casal. É isso mesmo. É. E as coisas parece que não vão melhorar assim. Sim, nos não anos há mais grandes perspectivas de melhorarem rapidamente os fatores. Margarida e Vasco Nogueira, hoje estamos aqui a falar-se das famílias. Vocês pertencem ao Centro de Preparação para o Matrimónio. A preparação para o matrimónio continua a ser essencial nos casais de hoje. A seriedade com que se faz, a intenção sincera na preparação, que não apenas os dias normais do lufa-lufa, do trabalho, casa, é importante esta preparação, mais do que ter algumas reuniões protocolares a cumprir o figurino para depois fazer o casamento, não é? Sim, só para o processo. Sim, nós continuamos a achar que é muitíssimo importante. Nós já estamos há bastantes anos no CPM, é um trabalho que gostamos bastante e que achamos que é positivo e que conseguimos dar um acréscimo, uma mais-valia ao trabalho. É constituído por vários casais e um assistente, e é engraçado porque tem havido mudanças ao longo destes anos em que nós lá estamos no tipo de noivos que aparecem. O que aqui há 15, 20 e tal anos atrás era a exceção e era até tido como, assim, com alguma, até se poderá dizer, vergonha, algum casal que apareciam 2, 3 em cada CPM que já coabitavam, que já viviam juntos, agora é o normal. Nos últimos 2 CPMs que fizemos este ano no centro de Santarém, todos já viviam juntos. E isso levanta outras questões e na maneira como se faz a preparação, porque algumas das coisas que o CPM também se dedicava e dedica é a adaptação à vida a dois, que em parte já vem feita porque já vivem juntos, mas de qualquer maneira é engraçado. Por exemplo, uma das coisas é que pessoas que já vivem juntas, algumas há 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, e há coisas que mesmo assim no CPM nós apercebemos que nunca tinham refletido sobre elas, o que não deixa de ser engraçado e que continua a ser importante. Neste curso de preparação para o matrimónio, Margarida, já aconteceu casais que chegam com uma perspectiva do que é aquele curso, isto é só para passar aqui um tempo e depois assinamos e depois já podemos casar, ou os casais levam tudo com a seriedade que é necessária de resto? Temos que dizer que não é um curso, é um centro. Um centro de preparação para o matrimónio. Mas há inclusive, ao longo destes anos, já houve dois pares de noivos que, após o CPM, resolveram que iam pelo menos adiar a celebração do matrimónio.
porque foi abriu-se. Muitos não sabem bem o que é mesmo o sacramento. Sim, coabitar, o casar. Agora, celebrar o matrimónio, o sacramento, muitos não. É muito para além da festa, não é, Margarida? Claro. Muitos acham que é enquanto durar e não que é para sempre. Isso. Por exemplo. O sentido de indissolubilidade, de unicidade, muitas vezes não está bem, nunca refletiram sobre isso. Como é que os jovens, ou não, são ajudados? Como é que vocês podem ajudar a compreender cada casal que o matrimónio é um sacramento, é bênção, não é uma prisão? Olha, eu lembro-me, por exemplo, de um casal que fazia parte da nossa equipa quando nós começámos a trabalhar nestas equipas e que aliás também fizemos CPM com eles e que eles diziam um exemplo: nunca se deitem de costas voltadas. Já dizia o não Papa. Fisicamente, não é? Porque fisicamente podem, Sim. mas no sentido em não levar atritos e questões que não são resolvidas e que ficam para o dia seguinte. A menos que precisem de um tempo de reflexão antes de falar e de abordar a questão com o outro. Porque isso são coisas práticas do dia a dia que muitas vezes se avolumam, pequenas questões, e que depois, quando se vai falar sobre elas, é uma montanha enorme. E hoje em dia acontece muitas vezes nas famílias que se calhar até marido e mulher ou as crianças estão, por exemplo, agarrados ao telemóvel durante a refeição ou nem sequer fazem uma refeição junta, e a refeição é uma grande oportunidade de partilha e de entendimento na família e de fazer caminho. Mas nos tempos de hoje há também como é que é dizer, um desafio a ver esse tempo à mesa. Sim, não porque é? é quase com o tabuleiro na mão e cada um almoça ou janta. Almoça para nós ainda é aceitável por causa da escola e do tempo Sim. escolar. Agora, o jantar não. Pelo menos tem que haver um tempo em que a família se encontra toda. E isto é importante e tem que ser trabalhado. Nós tentamos sempre manter isso. É engraçado, quando fizemos as ditas obras que eu falei no início, as obras em casa, que foi há cerca de 30 anos, a pessoa que estava a tomar conta das obras disse, mas não querem saída da antena. Na altura ainda não havia os meios que há agora, e havia as fichas da antena da televisão. Não, mas vamos pôr na sala de jantar. Não vamos. Porque na sala de jantar nós não queremos saída da antena. Não pensamos nunca pôr uma televisão, porque queremos preservar a refeição, o jantar, para podermos estar em família. E foi tido como uns tontinhos. Uma loucura. E temos tentar manter sempre isso. Aliás, olhamos para vós e olhamos para os vossos dedos, para a vossa mão. 2 alianças é o testemunho que as coisas têm corrido bem, não é? Somos casados há 36 anos. Mas agora é uma etapa difícil, porque começamos a ficar muito rabugentos. É mais rabugentos. É um dos desafios, de resto, é manter a amizade conjugal quando vêm os filhos e também a educação dos filhos, que acaba por ser um desafio muito grande para as famílias. Vocês têm, como disseram agora, aquela perspectiva de na sala não vamos comer e vamos falar, vamos trocar ideias. Sim, e cada filho é um filho. Nós acho que não dissemos ainda, temos 3 filhos e atualmente 3 netos. E já são avós, tios-avós. 3 netos. E somos tios-avós, já. Isso temos, como eu sou o mais novo, uma das minhas irmãs tem já netos com 19 anos. E tivemos o privilégio também, que foi importante para nós, de usarmos as férias de verão em conjunto com a família alargada. Portanto, o intercâmbio depois entre os tios e os primos e a balbúrdia toda, que às vezes entrávamos em casa e não sabíamos quem é que lá estava. Quer dizer, vocês ainda são daquelas famílias grandes que se juntavam nas ocasiões. Nós, sim, e continuamos no Natal, nós juntamos a família da Margarida e a minha. Num dia estou com a minha família, no outro 24 com a minha, normalmente 25 com a da Margarida.
Muito bem, sim senhor. Já agora pergunto-lhes, vocês têm um aspecto tão novo, estiveram na Jornada Mundial da Juventude? Estivemos e fizemos a verdadeira loucura que foi no sábado, o último de sábado das jornadas. Deu-nos, não sei o que nos passou para a cabeça, estávamos de serviço como ministros extraordinários da comunhão na missa de domingo, de encerramento, e dissemos, vamos já hoje para Lisboa, e passámos a noite no Parque Tejo. O que foi uma verdadeira loucura, mas pronto, mas não me arrependo. Foi uma vacina de juventude para Foi uma os dois. experiência Foi ímpar. uma vacina que dá para o resto da vida. Foi uma experiência Nunca ímpar. mais se esquece. Aliás, estar ali juntinho a milhares de jovens e juntinho ao Papa Francisco e a centenas de bispos e de sacerdotes, com o Cardeal Prevosto também cá na altura. Não Estava, mas na altura passou despercebido. Estávamos longe Para nós de passou saber. despercebido. Este jubileu é também dedicado aos idosos, lá está. Tivemos recentemente aí a criação do Serviço Nacional da Pastoral dos Idosos, que foi integrado no Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Um cuidado da Igreja Católica com os nossos idosos que era fundamental. Às vezes nós pensamos, mas os idosos são de outro tempo, eles não precisam de ajuda, com a experiência que têm, mas isso é de todo errado, não é? O Papa Francisco já tinha vindo a introduzir com muita insistência o problema dos avós e dos idosos. Criou no dia de Santana, no domingo mais próximo do dia de Santana e São Joaquim, dos Pais de Jesus, o Dia Mundial dos Idosos e da Família. Os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora. E criou esse dia. E agora a Conferência Episcopal criou este departamento e nomeou o assistente, que já é assistente do DNPF, também como coordenador deste serviço de apoio aos idosos. Com a sociedade que temos, com os filhos que fomos criando, também às vezes por responsabilidade nossa, com as muitas respostas dos lares de idosos, agora já nem se chamam lares de idosos, são de ERCIs, não é? ERPIs, para afastar esse chavão dos lares. É cada vez também mais difícil nós conseguirmos que os idosos tenham um fim de vida, um percurso de vida final estável, com companhia, não estejam sós, que é muito daquilo que se passa nas grandes cidades. Temos a oportunidade de ouvir os idosos numa grande cidade de milhares de habitantes sozinhos. Assim, numa espécie de gueto, não é? Mas lá está, era o que dizíamos no início, se realmente a sociedade e os governos não tiverem esta preocupação de, por um lado, ajudarem os jovens a poderem constituir família, não é? E a terem alguma estabilidade económica para esse efeito, e não proporcionarem aos idosos também a possibilidade de eles poderem acompanhar os seus netos e a família alargada, é um bocado complicado encontrar aqui uma solução. Já há algumas coisas mistas, por exemplo, que há amigos que se juntam e que vão para uma casa onde tem um cuidador, por exemplo, e então aí pelo menos já não estão numa instituição com muita gente que não conhecem, mas com aqueles que conhecem. Mas são soluções que são muito caras, não é? E portanto nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de solução. Nós aqui às vezes já nem é já aceitável dizer isso, mas estamos aqui na província, digamos assim, mas já começamos também a ter estes problemas de solidão que antes era só nas grandes cidades, não é? Sim. Sim. E é fundamental que existam pessoas como vocês, casais como vocês, que vão ajudando, porque as pessoas chegam junto a uns semblantes positivos que vocês demonstram, e que às vezes só com umas palavras vamos falando. Às vezes, por exemplo, aqui na rádio, na televisão, atendemos pessoas que estão longe, que estão sozinhas, e o facto de terem uma televisão católica, uma rádio católica que lhes leva Cristo até ao coração através de programas, faz com que eles estejam menos sozinhos. Não deixam de o estar, mas com
com Deus as coisas ficam um bocadinho melhores, não é? Claro que com o avançar da idade, os idosos muitas vezes não têm condições para estar sozinhos, ou os filhos ou netos não têm condições para os poder ter em casa. Mas como atualmente se vive, em que há um desligamento total dos netos, ou em muitos casos quase total, dos netos com os avós, há esta falha de não haver contacto entre gerações que se revela muito complicado e que faz imensa falta. Vamos estar em Roma, vocês estar em Roma no jubileu. O que é que o Vasco e a Margarida esperam para este evento? Que expectativas é que têm? Que frutos é que pode sair de lá, que depois vocês podem transmitir, não só para vós, mas depois para os outros casais, para as outras famílias? Olha, eu tenho umas expectativas enormes, tal como aconteceu no Encontro Mundial das Famílias, porque realmente têm sido estes acontecimentos ou eventos organizados pela Santa Sé, têm sido muitíssimo bons e, portanto, percebe-se que por trás da organização estão pessoas competentes e que dominam as várias áreas que depois são abordadas nesses encontros. E o que nós esperamos é que também esta partilha que é feita entre pessoas oriundas de diversas zonas do mundo e com experiências muito diferentes seja um enriquecimento para nós, para também podermos aprender ou trazer para Portugal algumas das coisas que noutros lados se fizeram e com bom resultado nesta área. Vasco, vocês vão daqui para lá, há já um programa de atividades onde vocês vão participar lá. Há um programa de atividades do jubileu e nós, o grupo que vai de Portugal ainda está a delinear o que é que pode fazer além do programa oficial. O programa oficial vai de sexta a domingo, de 30 de maio a 1 de junho. Há concertos, exposições, tem um concerto com espetáculos e jogos também para crianças, veneração das relíquias de Santa Teresa de Lisieux e dos Esposos Martin, que são os pais, uma exposição de painéis num claustro, na igreja em São Salvatore in Lauro, uma vigília de oração na igreja Trinità del Monte, às peregrinações às Portas Santas, claro, como é lógico, claro. Uma catequese sobre o valor dos idosos, que estávamos a falar em Santa Maria de Trastevere, vários momentos de animação em várias praças de Roma. Depois há um congresso temático sobre a família, a festa da família propriamente dita na Praça de São João de Latrão, e depois termina no domingo, dia 1 de junho, com a missa presidida pelo Papa Leão XIV. Aqui há uns anos havia na Diocese de Santarém iniciativas que se chamavam a Festa da Família. E houve a última, talvez há 2 anos. No Encontro Mundial das Famílias fez-se a Festa da Família, é verdade. Foi. E em muitas dioceses continuam a fazer estas festas da família, estes encontros. É importante vocês, quando beberem estas iniciativas no Vaticano, saírem de Roma para Portugal, para Santarém, com perspectivas de iniciar coisas, de fazer coisas, Sim, eu acho que aquilo que qualquer um de nós vai encontrar lá vai nos trazer com certeza coisas novas e abordagens novas que nós depois podemos tentar implementar em cada um dos locais, não é? Portanto, é sempre uma oportunidade de enriquecimento e de encontrar uma perspectiva nova, uma forma nova de ver as realidades, porque às vezes estamos muito focados e viciados numa determinada maneira de analisar as coisas e basta às vezes virar um bocadinho o enfoque e perceber que há outras formas de tratar. Vasco e Margarida, ou Margarida e Vasco neste caso, que mensagem é que podemos deixar aqui hoje no programa para os ouvintes, para os telespectadores, para as pessoas com mais idade que de certeza estão também a ouvir e a ver o programa desta tarde? Olha, eu iria buscar umas palavras do Papa Francisco
recolhidas do livro de memórias dele, Esperança, em que ele diz o seguinte: jovens, falem com os mais velhos, pois se os idosos souberem sonhar, os jovens poderão profetizar. Eu acho que está aqui o segredo simples de... Uma mensagem partilhada pelo Vasco. Claro. Margarida, Vasco, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela experiência que deixaram, pelas palavras que deixaram. Obrigado. E também pela boa disposição que trouxeram aqui, pela juventude ao programa desta tarde. Obrigado. Um abraço. Obrigada a nós. Obrigado. Nós voltaremos já a seguir para a segunda parte da edição de hoje com o texto da Divina Misericórdia. Então, até já.